Olá, irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, eu vou trazer para vocês aqui um vídeo, que é entre a pastora Simone e o Eric Ribeiro. E o Eric Ribeiro, irmãos, sabe, ele já xingou Deus. Ele tinha Deus como inimigo quando ele estava no mundo. E eu fiquei espantado quando eu vi isso, de ele esculhambar a Deus, blasfemar a Deus com nomes que, irmãos, por isso que o Eric Ribeiro, ele não é de Deus e não se converteu. Ele não se converteu. Ele está contendendo com a palavra de Jesus, como eu tenho mostrado, como eu tenho provado. E você vai ver a partir desse vídeo agora. E outra coisa é que ele mente para a pastora Simone. Tudo isso você vai me acompanhar a partir de agora. E depois, irmão, me acompanhe o testemunho do Eric Ribeiro. Você vai ouvir, irmão, você vai ver tanta contradição no testemunho do Eric Ribeiro. E tudo aquilo que ele passou, que diz que foi ao inferno, ele não foi ao inferno. E eu vou provar para vocês, irmão, passo a passo, sobre essa contradição do testemunho dele. Até o cientista, especialista, como é o nome que chama? Psicólogo, profissionais, cientista, especialista vai entender o que aconteceu com o Eric Ribeiro quando ele estava em coma, E como eu falei, irmão, eu não acredito em ninguém que foi para o inferno e voltou, de maneira nenhuma. Se não está na Bíblia, eu não acredito de maneira nenhuma. Ninguém venha botar suas próprias pensamentos de maneira nenhuma. Se eu não tenho na Bíblia isso, que os apóstolos, alguém, assim, estou falando dos homens, os apóstolos e os profetas, tirando Jesus do lado, que nós sabemos que o único que foi ao inferno para pregar e voltou foi Jesus, e mais ninguém, tá, amado irmão? Então, vamos acompanhar esse vídeo aqui. Vamos acompanhar, irmão, o passo a passo, tá? Não perca sobre o testemunho do Eric Ribeiro. E vocês, de uma vez por toda, vai conhecer quem realmente é o Eric Ribeiro, tá? Então, ele falou que eu sou um perturbador do Evangelho, mas está na hora de revelar grandes verdades, tremenda, e as pessoas vão saber quem realmente é o Eric Ribeiro, tá? É muito forte, irmão, que eu vou mostrar do testemunho do Eric Ribeiro. Não perca, tá bom? Vou mostrar aqui agora essa parte aqui, ó. Quero que você observe muito bem, tá? Vamos lá aqui. Deixa a câmera melhorar. Pronto, vamos lá, olha só, presta atenção. Que bom. O seu canal é voltado mais, pelo que eu vi nos vídeos, assim, de estar refutando, é isso? Não sei se eu estou falando certo. Refutando profecias que não se cumpriram, Profetas que realmente têm desvirtuado a palavra de Deus. É isso mesmo? É refutando ou comentando? Tem como você falar? O negócio que quando eu vivia no mundo, no meio das coisas erradas, eu sempre procurei ser o mais justo possível, entendeu? Ser uma pessoa justa. Sim. Mesmo estando na vida errada, ser uma pessoa honesta, entendeu? Daquela forma de ser justa, cara. De não tocar, mexer com pai de família. Se alguém roubasse um pai de família, eu queria ir atrás para devolver o negócio a ele, esse negócio. E eu tenho certeza que Deus sabia, quando eu aceitasse ele na minha vida e que eu visse as coisas erradas, eu não ia ficar calado, eu não ia aceitar aquilo ali, entendeu? Poxa, que Sim. você pode, meu amigo, você pode enganar todo mundo, você pode brincar com todo mundo, pode zombar de quem você quiser, mas Deus é muito santo, cara. Eu não acho justo as pessoas usar o nome de Deus do jeito que ela usa, entendeu?
Eu sou indignado com isso, entendeu? Muitas vezes eu ia pedir a Deus, Deus, é melhor se eu tirar a minha vida, porque eu não estou aguentando ver essas coisas não, entendeu? Que eu tenho minhas falhas, tenho meu defeito, mas eu não suporto ver aquilo ali que Deus abre meus olhos e mostra ali, olha, ali eu não estou, ali eu estou, ali eu não estou. Deus me mostra muita coisa, entendeu? Deus me dá muita visão, Deus me dá muita revelação. E eu não vou chegar aqui para contar visão nem revelação. Tudo que Deus me mostra, eu guardo para mim, entendeu? Eu não vou chegar aqui e denunciar um pastor sem orar a Deus. Antes eu apresento a vida dele na mão de Deus. Se Deus me revelar no sonho, eu falo dele. Se Deus não me revelar, eu não falo. Entendeu? É assim que eu trabalho. Pode uma pessoa estar falando o que quiser. Pronto, irmão, nós vamos aqui acompanhar, tá? Cada passo a passo para vocês entenderem, tá? Nós vamos aqui acompanhar o passo a passo para vocês entenderem. Aí, a pastora pergunta para ele, né, sobre aquela resposta lá. Então ele começa a falar que ele queria ser uma pessoa mais justa, né, quando ele estava no mundo. Só que para Deus, amados irmãos, ele não era justo. Para Deus ele não era justo, né? Ele estava querendo ser justo dele mesmo, porque ele fazia o bem, mas ao mesmo tempo ele fazia o mal. Irmão, o testemunho que eu vou mostrar para você sobre toda a história do Eric Ribeiro que ele fala. Então, ele fazia isso, né, de ir atrás do ladrão para devolver para aquele que foi roubado. Só que o Eric Ribeiro, irmão, fazia coisas que... uma maldade terrível. A maldade do Eric Ribeiro era muito terrível, que eu vou mostrar para vocês no testemunho dele. Então, para Deus, ele não estava sendo justo coisa nenhuma. Deus não pode, Deus não tem o culpado como inocente. Deus não tem o culpado como justo. Não. Deus não pode apoiar, dizer que Eric Ribeiro é justo se ele estava fazendo mal. Então ele estava servindo a dois senhores. O Eric Ribeiro estava servindo a ele mesmo, de ser uma pessoa justa de si mesmo, e também estava servindo ao diabo. Ele mesmo conta no próprio testemunho que vocês vão ver, tá? A outra coisa que ele diz aí é que o que Deus revela para ele, ele não conta para ninguém, fica para ele. Tá, irmão? Não existe isso. Não existe isso, amado irmão. Toda a visão, revelação, revelação que Deus dava para o profeta, o servo, eles revelavam para o povo a palavra de Deus. Então ele falou que quando ele vê um pastor, ele ora e Deus revela que é um falso profeta, que é um falso pastor. Então você veja que nesse vídeo ele está dizendo que Deus revela a ele quem é falso profeta, quem é falso pastor. Agora eu pergunto para você, Eric Ribeiro, como é que você pode dizer que eu sou perturbador do Evangelho se Deus não revelou para você, Deus não falou nada com você? Porque eu sei que é mentira sua. Deus não revela nada para você, nem dá visão, coisa nenhuma. Você usou essa estratégia, eu sei que você usou essa estratégia de dizer que Deus revela para você e só fica para você. Não. O que Deus me revelar sobre a palavra, eu vou revelar para o mundo. Tá? Eu vou revelar para o mundo. As profecias que Deus me revelar do que está na Bíblia, né? E não precisa Deus me revelar profecia para eu revelar para o mundo. Porque as profecias já estão na Bíblia e eu vou passar para o mundo do que vai acontecer à Terra do modo delicado. Então, amado irmão, você veja aí, né? Agora, irmãos, é muita coisa que você vai descobrir. Tanta mentira do Eric Ribeiro, irmão. É muito sério o que eu estou agora mostrando e acompanhe. O primeiro, o segundo, o terceiro, dependendo do vídeo aí, quantos vídeos eu vou gravar do Eric Ribeiro, e você vai ver as contradições e as próprias mentiras dele. É tremendo o que eu vou mostrar para você sobre a verdade que eu vou revelar. Ok? Então você veja aí, amado irmão. Então ele começa a contar suas historinhas, né? E ele acaba passando a perna, mentindo para a própria pastora. Isso tudo você vai acompanhar, tá? Então uma coisa, irmão, é o seguinte. O Eric Ribeiro é um daqueles que estão aí,
né? Quer fazer justiça com suas próprias obras, ou com suas próprias, né? Quer fazer justiça por si mesmo, ok? Quer fazer justiça por si mesmo, ser uma pessoa de bem, né? É por isso que ele só fala do falso profeta, porque, irmão, é daqueles revoltados, que estão revoltados com os templos, tá? Estão revoltados com todos os templos aí que o Eric Ribeiro. Ele disse que você vai me acompanhar, irmão, você vai me acompanhar o testemunho. Lá está tudo que eu vou revelar para você, o testemunho do Eric Ribeiro. Então, irmão, é um desses aí, como alguns aí estão com ódio de todos os pastores, de cristãos, estão com ódio dos templos. Então, o Eric Ribeiro está revoltado com o que ele passou na Igreja Universal. Isso você vai ver depois no testemunho. Porque o Eric Ribeiro, amado irmão, era da Universal, ele e a mãe dele. Tá? Tudo isso eu vou revelar e trazer o mistério para você conhecer quem é esse perverso Eric Ribeiro. Tá? Não desejo nenhum mal para ele, só desejo o bem e a paz. Né? Programar a paz, mas eu tenho que repreender este perverso que está enganando ao mundo inteiro. E outra coisa, irmão, ele disse que Deus vai fazer o nome dele, ele disse que Deus vai fazer ele ser conhecido pelo mundo inteiro. Irmão, é tremendo o que eu vou mostrar para você no testemunho do Eric Ribeiro. A pergunta é, peraí, quem é que deve ser conhecido pelo mundo inteiro? Sou eu ou é o nome de Jesus, é a palavra de Deus? É por isso, amado irmão, que o Eric Ribeiro não prega a palavra de Deus, não revela. Deu para entender, amado irmão? Mas o testemunho do Eric Ribeiro é que vai mostrar tudo, irmão. O testemunho do Eric Ribeiro é que vai mostrar tudo e você vai ver. Você vai ver, irmão. Ele não foi para o inferno coisa nenhuma e deixa para quando eu postar, tá? Vamos aqui acompanhar o restante. Acompanhar o restante. Eu não falo. Entendeu? É assim que eu trabalho. Pode uma pessoa estar falando o que quiser, de qualquer um, entendeu? Eu vou orar a Deus, eu digo, Deus, o Senhor me mostre aqui. Se Deus não me mostrar, eu nunca vou falar dele, meu. Entendeu? Muito forte isso aí. Não é todo mundo que tem coragem de fazer isso, entendeu? Não é todo mundo que tem coragem de fazer isso. Verdade, verdade. Porque o povo de Deus, Deus diz, quando Deus diz assim, o meu povo... Bom, irmão, vamos aqui que eu vou explicar para vocês aqui. Então, olha só. Ele diz que não é todo mundo que tem coragem de fazer, né? Claro, quer fazer o que ele faz. De denunciar os falsos profetas, pastores, né? E a pastora ainda, né, diz aí, né? É muito forte. Não, irmão. Oxê, não é questão de coragem. Não é questão de coragem de fazer o que Eric Ribeiro faz. Irmão, tem um monte de gente aí, a quantidade é grande, para ganhar dinheiro no YouTube, que está denunciando os falsos profetas, os falsos pastores, mas alguns denunciam à torta e à direita, até os verdadeiros estão na boca desses YouTubes aí, né, que estão tendo ódio, raiva dos cristãos, né, então estão julgando à torta e à direita, até a palavra de Deus aí estão passando por cima alguns YouTubes aí. Então eu quero dizer para você, Eric Ribeiro, que não é questão de coragem, tá? Não é questão de coragem coisa nenhuma. Tem um monte de pessoas denunciando falso profeta. É um monte de pessoa, tá? Quero deixar bem claro isso para você, não é questão de coragem. Agora, nesse fim dos tempos, Eric Ribeiro, coragem agora para poder pregar o Evangelho, revelar Cristo, pregar o Evangelho para as pessoas, isso é que está faltando coragem nas pessoas. Pelo contrário, se acovardaram. Estão todos se acovardando para não pregar a palavra de Deus, com medo dos inimigos. Isso sim, Eric Ribeiro, falta coragem de muitos cristãos e pessoas, né, cristãos. Isso sim, falta coragem, porque decidiram se vender por dinheiro, falar mais dos falsos profetas, de pastor, dos erros deles, para ganhar dinheiro, e não prega a palavra de Deus.
Estão tudo com medo dos inimigos e não estão pregando a palavra de Deus. Ok, Eric Ribeiro? Eu vou revelar tudo para o mundo sobre aquele testemunho seu. Qual realmente foi o seu intuito em mudar? Em mudar. Você começou bem, botando um hino para o YouTube e salmo. Você só vive de salmo e não revela nada da Bíblia. Só vive de salmo igual aos maçons católicos, né? Os católicos religiosos. Só tem salmo na Bíblia para você. Mas deixa para o testemunho seu que eu vou trazer, que o mundo vai entender. Ok? Então vamos aqui, irmão, continuar. Vamos aqui continuar. Porque o povo de Deus diz, quando Deus diz assim, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Mas a realidade não é nem o conhecimento, é porque o povo de Deus não quer saber da verdade. O povo de Deus... Pronto, irmão, vamos entrar nesse assunto aqui, é terrível, viu? Então veja só, amado irmão. Irmão, isso aí, irmão, quer dizer, sabe? Quer dizer, a pastora do lado, que entende da palavra e não fala nada, irmão. Então você veja, né? Você veja que o Eric Ribeiro falou que não é por causa do conhecimento. Quer dizer, irmão, ele passou por cima de Deus. Ele perverteu o evangelho. E a pastora está vendo isso, em vez de corrigir. Entendeu, amado irmão? Veja só que o respeito, aí deixa o Eric Ribeiro falar uma heresia dessa. Mentir contra as escrituras. O que é que a Bíblia diz, amado irmão? O que é que Deus ele diz? Deus, meu povo sofre por causa de conhecimento. E isso é verdade, Eu vou mudar, irmão, eu vou mudar o texto, como o Eric Ribeiro mudou aí, dizendo que é mentira. Não é por causa do conhecimento. O povo sofre porque... Não, irmão, de maneira nenhuma. Porque é que esse povo estão sendo enganados pelos pastores, pelos falsos profetas? Porque eles estão sendo enganados. É por falta de conhecimento. Não muda em nada, tá, Eric Ribeiro? Não muda em nada. É por falta de conhecimento. Porque se eles buscassem a Bíblia, eles iam saber quem é que está ensinando a ele. Se essas pessoas cristãs buscassem a Bíblia, eles iam saber quem é que está ensinando a ele. Se ensina segundo o Evangelho ou não. Agora você querer mudar, Eric Ribeiro, o texto da Bíblia para pôr a sua opinião? Então, irmão, veja aí o que este homem aí faz, irmão. Irmãos, se você observar todos os vídeos dele, quando ele fala de Deus, ele sempre manipula as escrituras. Ele fala tudo errado. Irmão, é muito triste. Ele fala ao contrário, irmão. Porque o diabo, o espírito do erro, que está no Eric Ribeiro, é para contradizer o próprio Jesus, as palavras de Jesus, a doutrina. É muito triste. Aí quer dizer, era para a pastora corrigir esse erro aí. Dizer para o Eric Ribeiro. Não, Eric Ribeiro, a palavra realmente diz que o povo sofre por causa de conhecimento. Era isso que a pastora devia defender, a palavra de Deus. Agora, ver o erro, irmão, é muito triste isso aí, tá? Então vamos acompanhar aqui. Vamos acompanhar. A realidade não é nem o conhecimento, é porque o povo de Deus não quer saber da verdade. O povo de Deus muitos gostam de ser enganado, entendeu? E dentro de nenhuma igreja não, entendeu? Não aceitei Jesus dentro de nenhuma igreja. Aceitei Jesus quando saí do coma de dentro de uma UTI. Foi ali que eu aceitei Jesus. Até quando as pessoas procuram, tu congrega numa vida meia perto. Bom, irmão, vamos aqui para essa outra parte aqui, ó. Então, ele disse para a pastora que não aceitou Jesus em igreja nenhuma, tá? Ele disse que não aceitou Jesus em igreja nenhuma, né?
Só que ele está mentindo para a pastora Simone, ele está mentindo. E eu vou trazer o testemunho do Eric Ribeiro e vocês vão ver. Irmãos, o Eric Ribeiro, ele frequentava a igreja e ele se afastou, ok? Ele se afastou. Com 20 anos, ele já frequentava a igreja. Isso eu vou trazer para você. Então ele mentiu, está mentindo para a pastora, porque ele quer pegar carona para divulgar o canal dele. E o Eric Ribeiro sempre usa o seu testemunho, amado irmão. A primeira vez que ele viu sobre o vídeo dele no meu canal, aquelas grandes verdades que estão lá, a primeira coisa que o Eric Ribeiro fez, irmão, foi postar de novo o seu testemunho lá no seu canal. Para ele se proteger e apoiar o seu erro de doutrina de demônio, ele sempre fala do testemunho dele. E até o pastor Otto falou sobre isso, de pessoas querendo falar só mais do seu testemunho do que da palavra de Deus. O próprio pastor Otto falou na frente do Eric Ribeiro. Mas o Eric Ribeiro, ele sabe muito bem disfarçar. Então vamos aqui, irmão, acompanhar. Tudo isso eu vou mostrar para vocês, tá, irmão? A verdade, ele está mentindo aqui para a pastora. Então vamos lá. De igreja. Qual que foi? Eu vivia numa vida meia perturbada, entendeu? Andando com um traficante, com um assaltante de banco, com muitas coisas que desagradavam a Deus. Vou falar uma coisa aqui que eu nem falei. Meu amigo, eu estava sendo tão usado pelo diabo que quantas vezes eu não me ajoelhei para orar e no meio da oração mandava Deus para aquele lugar, vai tomar naquele canto, olhava para o céu e dizia, Deus meu, vai tomar naquele canto, vai para aquele canto, vai para aquele canto. E eu descunhambava muito Deus. Eu descunhambava muito Deus. Quando eu menos esperava que eu estava ajoelhado para orar, eu já estava descunhambando Deus. Eu nem contei isso lá no canal. Diante do Espírito Santo. Se tem uma pessoa que não é digna de estar viva, sou eu, porque eu descunhambava Deus de tudo que não presta. Entendeu? Mas Deus é tão maravilhoso que Deus conhecia eu lá no íntimo. E Ele sabia que lá dentro do meu coração eu não achava que Ele era aquilo. Quantas vezes eu não saí de casa e pedi ajuda ao inimigo? E teve... Pô, irmão, você acabou de ver aí, Veja que coisa você vai acabar de ver agora. Então você acabou de ver, irmão, Deixa eu olhar aqui essa bateria se tá. Então, irmão, você acabou de ver aí. Veja que o Eric Ribeiro já esculhambou Deus, chamou Deus de tudo. Imagine, irmão, o que ele mais falou contra o próprio Espírito Santo. Porque Deus é o próprio Espírito Santo. Jesus também é o próprio Espírito Santo. Então você veja, irmão. Então ele disse assim que nas horas difíceis dele, ele sempre pedia ao inimigo dele. Olha, ele tinha Deus como inimigo. E ele xingou Deus de várias... Irmão, não é por isso que eu digo, irmão, que o Eric Ribeiro, ele não se converteu, porque ele é um afastado, ele era da igreja. Ele era da Igreja Universal. Eu vou mostrar tudinho no testemunho dele. Irmão, você blasfemar o próprio Deus, chamar Deus de palavras que você está falando, irmão, é com o próprio Espírito Santo, que é o próprio Deus. Por isso que esse homem nunca mudou, porque ele perverte o Evangelho, ele contradiz a própria Bíblia, ele rejeita a santidade, que eu vou mostrar de novo nesse vídeo do testemunho do Eric Ribeiro, o que ele fala sobre o desprezo que ele fala da santidade. Então tá aí, amado irmão. Irmão, só no testemunho do Eric Ribeiro que eu vou trazer que você vai entender tudinho. As contradições dele e as mentiras dele, tá? Você vai ver. Então, irmão, você tem que entender que o Eric Ribeiro, ele era da Universal. Com 20 anos, ele se converteu na Universal, andava com a mãe dele. E mesmo assim,
Veja só, irmão, entenda a coisa. Ele andava na Universal com a mãe desde os 20 anos e mesmo assim ele xingava Deus. E ele tinha Deus como inimigo. Veja como essa Igreja Universal, você recebe lá espíritos malignos para ficar sendo contra Deus. Mas o Eric Ribeiro frequentava a Igreja Universal. Isso tudo eu vou mostrar no testemunho dele. Então você veja, ele lia Salmo, né? No testemunho dele ele lia Salmo quando ele saía para bandidagem, né? Para fazer suas maldades. Ele lia Salmo e saía, né? O Salmo 91. Ele lia o Salmo 91 e saía para fazer as maldades dele, assaltar junto com os... Veja, irmão. Então você veja aí. Aí um monte de gente, tudo vivendo de salmo. Ninguém prega mais. Tudo vivendo como católico. Repetindo as mesmas orações. É salmo, é salmo, é salmo. As igrejas só salmo, salmo, salmo. Você não sabe o que esses pastores estão fazendo com vocês. O que tem que ser pregado, irmão, nesse fim dos tempos, é a palavra. Temos que salvar a vida, alertar a vida agora nesse fim dos tempos. E as pessoas só estão vivendo de salmo. Tudo calado, só salmo, salmo, salmo. Entenda uma coisa, irmão. Os pastores não querem que vocês conheçam a toda a verdade. E é por isso que eles estão empurrando salmo, salmo, salmo para vocês. Se acorde? Em nome de Jesus. Vamos acompanhar o restinho, tá, irmão? Vamos acompanhar o restinho aqui. Mostrar mais aqui para vocês, né? O assunto aqui é muito sério, tá? O assunto é muito sério. Caso e pedir ajuda ao inimigo. E tinha momentos que eu pedia ajuda a Deus. Às vezes eu pegava uma arma, colocava na cintura, entrava numa favela para tirar a vida de alguém e pedia a Deus. Deus, não deixe ele tirar minha vida, não. Eu pedia para Deus não deixar ele tirar minha vida. E pedia para o Satanás deixar eu tirar a vida da outra pessoa. Veja a forma que eu fui afundando no... E cada dia foi ficando pior, cada dia ficando pior. Entendeu? Mas enquanto eu estava dentro de uma favela armado, tinha uma mãe dentro de casa com o joelho no chão orando por mim, entendeu? E Deus sempre ouvia minhas orações. Deus ouvia as orações da minha mãe. Deus sabia que no dia que... Deus sabia lá no meu íntimo que no dia que eu aceitasse Ele como meu Salvador, eu ia aceitar Ele por amor a Ele, porque eu amo de verdade. Entendeu? Eu não aceitei Deus na minha vida com medo. Não aceite Deus na sua vida com medo. Muitas pessoas aí aceitaram Jesus Cristo, mas não é porque ela ama Jesus. Aceitaram porque tem medo de ir para o inferno. Você não deve aceitar Jesus porque você tem medo de ir para o inferno. Você tem que aceitar Jesus porque você ama Ele. Entendeu? Por isso que está essa confusão. Muitas pessoas aí que são pastores, que estão aí fazendo essas coisas aí, aceitaram Jesus Cristo, mas ele não ama Jesus Cristo. Dentro de uma favela armado, tinha uma mãe dentro de casa com o joelho no chão orando por mim, entendeu? E Deus sempre ouvia minhas orações. Deus ouvia as orações da minha mãe. Deus sabe. Pronto, irmão, vamos aqui agora meditar nisso aqui. Bom, a mãe do Eric Ribeiro frequentava a Igreja Universal, tá? Então ela orava. Só que Deus não ouvia a oração da mãe do Eric Ribeiro. Quando o Eric Ribeiro saía para fazer suas maldades, suas malandragens, ele voltava com o olho inchado, voltava todo espancado. A vida do Eric Ribeiro lá fora era só massacre, era só confusão, tá? Mas o momento em que aconteceu, que Deus ouviu a mãe do Eric Ribeiro, já foi em outro momento, tá? Mas Deus não ouvia a oração da mãe do Eric Ribeiro, porque ela era da Universal, tá?
porque quando ela orava, talvez ela orava para Deus proteger seu filho. Só que o filho voltava, era com problema, era com a cabeça sangrando, era com o corpo todo sangrando, e até chegar o momento em que realmente a mãe dele clamou, porque Deus ele vê a fé da pessoa. Por mais que a pessoa esteja numa igreja falsa, mas Deus vai ver a pessoa clamar ao próprio Deus de uma forma para depois Deus mostrar que essa pessoa está numa igreja falsa, numa seita, numa sinagoga, né? E ela tem que sair. Mas tudo isso, irmão, você vai acompanhar depois o testemunho, tá? Do que eu estou falando aqui, da mãe dele, que era da Universal, e ele também era da Universal, mas ele se desviou para o caminho mau. A outra coisa, irmão, é que, como a Bíblia diz, quando a pessoa se afasta, o estado dela se torna pior. E o caso do Eric Ribeiro, irmão, quando ele desviou do caminho de ir para a igreja, se tornou pior. Ele se tornou um homem mau, né? Um homem mau. Ao mesmo tempo que ele era justo de si mesmo, ao mesmo tempo ele era mau. E para Deus ele não era justo. Mas chegou um momento ali em que ele clamou de um modo realmente, né? É isso aí, nós vamos partir depois para esse assunto. Mas uma coisa é certa, irmão. Eu creio e vou provar para vocês que o Eric Ribeiro, no caminho, na caminhada, ele se esfriou, tá? Ele se esfriou e abandonou de fazer o que Deus manda. Ele é um daqueles justiceiros de si mesmo, tá, irmão? Ele faz justiça para agradar as pessoas. Ele faz justiça de si mesmo, né? De que ele está revoltado pelo que ele passou. Ele está revoltado pelos pastores lá atrás que não ajudaram ele. A maioria dos pastores, quase a igreja toda, ele se revoltou, irmão. E é por isso que ele não frequenta, parece, eu não sei realmente se ele frequenta a igreja. Mas se ele frequenta a igreja, ele está na sinagoga dele mesmo, né? Da falsa doutrina dele mesmo, a igreja dele, né? Então você veja, isso é a revolta que ele teve dos pastores de todos os tempos. É a revolta dele, porque não ajudou ele na hora que ele precisava. Irmão, é muito tremendo o que eu vou trazer desse testemunho do Eric Ribeiro. Você vai ver a contradição dele e muitas heresias que ele fala, muita heresia. O Eric Ribeiro está seguindo, irmão, o próprio ventre dele, o próprio pensamento dele. Ele está para agradar as pessoas, fazer o bem às pessoas, somente isso. Está querendo ser o herói das pessoas. Ele defende as pessoas, os pobres, mas é a palavra de Deus. Cadê a pregação? Cadê honrar o próprio Jesus, a palavra? O Eric Ribeiro não tem nada de imitação de Jesus, nem dos apóstolos, nem nenhum deles. De maneira nenhuma. O Eric Ribeiro ele é um carnal que se esfriou. E o que a falsa pastora Nadi diz, que o Eric Ribeiro se esfriou, é uma apóstata da fé, eu concordo com a Nadi. Qualquer falso profeta ou pastor dizer que o Eric Ribeiro é um apóstata da fé, eu confirmo, porque realmente ele é. E tudo isso, você vai ver, irmão, que ele não foi para o inferno coisa nenhuma. Foi tudo, sabe, eu vou deixar para revelar, para você entender no próprio testemunho dele, tá? Então, amados irmãos, então tá aí, né? Quando ele vai falar de um falso profeta, primeiro Deus revela a ele, Deus revela para ele. E se Deus não revelar para ele, então ele não fala da pessoa. Como ele falou que não fala de mim, né? Ele disse que não fala de mim, sei o quê. Mas, irmão, preste bem atenção. O que é que ele vai falar de mim, irmão? Ele não tem nada o que me julgar, porque eu prego a palavra de Deus.
ele não tem nada para mim julgar como falso profeta, como irmão, como... Ele não tem nada, irmão, o que me julgar. E o diabo sabe. O espírito do erro do diabo, dos demônios, espírito do erro que está nele, sabe que de mim ele não pode dizer nada. Não pode dizer nada contra a verdade. Então você veja, amado irmão, que quando eu comentei no comentário ali da pastora, porque ele quer pegar carona. Então, porque é uma pastora ali. Então ele diz que eu sou perturbador do evangelho. Espera aí. Deus não revelou para ele. Deus não revelou para ele que eu sou perturbador, né? Porque o perturbador do evangelho é um falso pastor que contradiz a palavra, é um falso irmão, é um falso profeta. Os perturbadores do evangelho são esses. Mas Deus não revelou nada para este homem aí perverso, o Eric Ribeiro. E como ele pode me chamar de perturbador se Deus não revelou nada para ele? Ele não teve visão nenhuma. Agora, só porque está do lado de uma pastora que tem em outros canais aí mil inscritos, ou 6.000, né? A pastora Simone tem 6.000 inscritos, né? Em outro canal que ela tem. Então, o Eric Ribeiro quer pegar carona, né? Aí, por isso que ele falou isso para a pastora, que eu sou perturbador do evangelho, né? Mas o maior erro é a pessoa não conhecer a pessoa pessoalmente através do YouTube. Ver o que a pessoa prega, né? Se eu estou repreendendo a pastora Valdilene, a pessoa tem que ver em que ela está errada. O que é que eu estou defendendo ali? E eu estou mostrando o erro da pastora Valdilene, do pastor Otton, do pastor Antônio Júnior. Por mais que eu repreendesse essas pessoas, alertasse pessoalmente, amado irmão, eles não queriam saber. Esses que eu falo, não queriam saber. Porque eu já pesquiso antes de eu falar que está falando heresia. É um falso pastor, porque eu já sei com quem eu estou falando, eu já falo logo que é um falso pastor. Tá? Mas durante a caminhada, se eu ver realmente que o pastor Otton mudou, aí eu apago o vídeo lá do meu canal. Se eu ver realmente que mudou a pastora Valdilene, o pastor Antônio Júnior mudou, agora está trazendo realmente o evangelho segundo as escrituras, aí eu apago lá aquela repreensão. Ali é apenas uma repreensão. Eu estou corrigindo o erro, tá? Para que as pessoas não aprendam erro, outros evangelhos. Porque ninguém vai entrar no reino do céu quem discorda da Bíblia. E ponto final. Tá? Porque o que o pastor Antônio Júnior faz, irmão, é terrível. Dizer que não é para ir atrás da perfeição, ser perfeito, ele cometeu, irmão, grande suicídio. Né? E o pastor Antônio Júnior, ele era espiritismo, ele era, sabe? Mas parece que ele voltou o que ele era antes. Coisa de espiritismo, e é um salmo empurrado, com quase a igreja toda. É os maçons, a igreja católica, os falsos profetas, é um salmo empurrado. Por quê? Porque são as famílias da Babilônia, as igrejas sinagoga, é a união. Então, esses aí que você vê salmo direto, e ninguém prega mais. Ninguém revela mais a palavra. Tudo se acovardando. É muito triste. Mas como a Bíblia diz que as afrontas virão para esses rebeldes, para aqueles covardes. As afrontas, as pragas virão para os covardes, os cristãos que se acovardaram, para viver mais de salmo do que revelar, pregar o evangelho. Estão falando mais de suas glórias. Então vem para as afrontas. Os inimigos vêm para esses cristãos que se tornaram covardes e rebeldes. Tá? Que Deus tenha misericórdia desses meus amados irmãos que estão dormindo. Que Deus acorde aquele que Ele conhece. Tá? Que Deus, irmão, abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém.